bem-vindo à sua sala de aula virtual. Olá! Hoje daremos início ao nosso quarto tema, tá? Ele se chama Senso Comum, Ciência e Filosofia. O mesmo se encontra no segundo bloco, nas páginas 1, 2 e 3, PFLM 2. Então, no nosso segundo tema, nós temos como conceito senso comum. Tópicos da aula. O que é o mito, religião e filosofia? O que explica o senso comum? O senso comum é a soma dos saberes do cotidiano. Características do senso comum. Senso comum, ciência e filosofia. Podemos observar que o mito, a religião e a filosofia foram as formas encontradas pela consciência humana para organizar o conhecimento sobre a realidade. O ser humano percorre caminhos diferentes para obter informações e produzir ideias sobre a realidade em que vive. O senso comum, a ciência e a filosofia são vias de acesso para conhecer o mundo e os seres que nele habitam. O que é o mito, religião e filosofia? O primeiro conhecimento é o mito, primeiro na origem e na fundamentação de todo outro conhecimento. Mito é a comunicação imediata com todos os seres, uma comunicação vibrante, uma comunicação entusiástica. E o que vem a ser o senso comum? O conhecimento do senso comum não explica o porquê das coisas, como na filosofia. É um conhecimento que se basta a si próprio, porque está ligado à própria sobrevivência humana e permanece justamente por isso, porque tem fins práticos e imediatos. Ele não especula e não investiga, assim como na filosofia e na ciência, onde são campos de pesquisas e investigações. O senso comum é a soma dos saberes do cotidiano. O senso comum é a soma dos saberes do nosso cotidiano e é formado a partir de hábitos, crenças, preconceitos e tradições, como vocês estão podendo observar aqui. Na filosofia, o termo é utilizado para explicar as interpretações feitas pelos indivíduos à realidade que os cercam, sem estudos prévios ou provas científicas. Como na imagem vocês podem observar aqui e no decorrer aí das nossas vidas, no nosso cotidiano, observa-se muito as pessoas até mais velhas do que nós falar o seguinte, que se come, muitas vezes, manga com leite, se faz mal. Então, isso é o quê? Um dizer do nosso cotidiano, isso é um senso comum. Assim como também diversas outras formas de dizeres no nosso dia a dia que nos levam às crendices do nosso cotidiano. O senso comum. Então, o senso comum é uma forma de conhecimento superficial, imediato e refletido, e baseado na opinião, na troca de experiências, sem comprovação científica. É um conhecimento, popular, que está intrinsecamente ligado à cultura de um determinado lugar. Característica do senso comum. O senso comum, ele é subjetivo, isto é, exprime, na verdade, sentimentos e opiniões individuais e de grupos, variando de uma pessoa para outra ou de um grupo para outro. Exemplo, se eu for marceneiro, verei a qualidade da madeira. Se eu for hindu, uma vaca será sagrada para mim, assim como na Índia também, que a vaca se torna sagrado para esse povo.
O senso comum também, em uma de suas características, ele é o que? Qualitativo. Ou seja, as coisas são julgadas, né, por nós como grandes ou pequenas, doces ou azedas, pesadas ou leves, novas, né, ou velhas, belas ou feias, quentes ou frios, inúteis ou desejáveis, próximas ou distantes. Então, essa também é uma das características do senso comum, ele ser qualitativo. Bem, aqui também temos como uma das características do senso comum que ele é heterogêneo, né? Isto é, refere-se a fatos, né, que julgamos diferentes porque os percebemos como diversos entre si. Por exemplo, um copo que caia e uma pena que se flutua no ar são acontecimentos diferentes. Sonhar com a água é diferente de sonhar com a escada e aí por diante. Ou seja, são fatos diversos que acontecem no nosso cotidiano. Eles também são, né, como características individualizadores. Por quê? Eles, por serem qualitativos e heterogêneos, né, diversos, isto é, cada coisa ou cada fato nos aparece como um indivíduo, né, ou como um ser autônomo. A seda é macia, a pedra é rugosa, o mel é doce, o fogo é quente e etc. Aqui também tem mais uma característica, né, do senso comum, que eles são generalizadores, ou seja, eles se generalizam, né? Eles se espalham por diversas formas, pois tendem a reunir, né, numa só opinião ou numa só ideia, coisas e fatos julgados semelhantes. Falamos dos animais, né, das plantas, dos seres humanos, dos alunos ou de qualquer outra coisa de uma forma generalizada. A gente não fala apenas de uma única coisa, como uma única pessoa. A gente sempre generaliza os fatos. A gente coloca as pessoas como sendo no total, né? E não como sendo uma única pessoa. Em decorrência, né, das generalizações, eles tendem a estabelecer relações de causas, né, e efeito entre as coisas e entre os fatos. Onde há fumaça, há fogo. Isso é um dizer bem popular, né? O que quer se colocar com isso? Que se aonde havendo uma fumaça, né, é porque ali houve um acontecimento que foi o fogo. Quer dizer que se há algum problema relacionado ao campo, por exemplo, de alguma briga dentro da sociedade, foi porque algo gerou aquilo, certo? Quem tudo quer, tudo perde. Dizes com quem andas que eu te direi quem és. Esses são ditados bem populares que a gente consegue tá sempre ouvindo até dos nossos, muitas das vezes, avós aí, dos nossos pais, que eles sempre falam esses ditados, né? Isso nada mais é do que o nosso senso comum. Mas uma das características, né, do senso comum é que ele determina o agrupamento, né, de coisas, grupos e fatos. Exemplo, atualmente temos, né, tendência de considerar que toda pessoa muçulmana é terrorista, por conta dos atentados, né, cometidos por alguns indivíduos, que não são todos os muçulmanos que cometem esses atentados, dessa religião, né? Assim, o senso comum pode ser generalizador e ainda criar estereótipo, ou seja, para todos os efeitos, né, dentro do senso comum, uma pessoa que é muçulmana, as pessoas na sociedade, né, que criam esses estereótipos julgam sempre que um muçulmano pode ser um homem-bomba, por exemplo. Deste modo, o senso comum ele tem a capacidade, né, de projetar nas coisas ou no mundo sentimentos de angústias e medo, além de cristalizar, né, deixar bem transparente
preconceitos e prejudicar minorias e indivíduos na sociedade. A mesma coisa ocorre, gente, quando se julga, né, por estereótipos as pessoas. A questão das minorias, que qualquer pessoa que more nas ruas, essa pessoa pode ser considerada como marginal porque ele mora nas ruas, né? Pode ser considerado como um ladrão só por ser colocado uma pessoa que está vivendo nesse momento à margem da sociedade. Pelo mesmo motivo e não por compreenderem o que seja investigação científica, tendem, né, a identificá-la como magia. Ou seja, as pessoas, né, no nosso dia a dia, por não investigarem mais profundamente a questão filosófica e científica, eles têm muito o conceito que a ciência é colocado como uma magia, né? Aqui na imagem vocês podem observar que é de um laboratório, por ser considerado, né, algo que chame a atenção, que seja totalmente diferente do nosso dia a dia, do nosso senso comum ali, as pessoas criam em suas mentes que ele é, na verdade, algo de outro mundo, né? Que só pessoas com grandes conhecimentos que podem estar ali envolvidas. Tendem a identificá-la, né, como magia, considerando que ambas lidam com o mistério. Para eles, a questão científica é um mistério, né, oculto e incompreensível. Essa imagem da ciência como magia aparece, por exemplo, no cinema, quando os filmes mostram os laboratórios científicos, né, repletos de objetos incompreensíveis e que nada mais é, dentro do campo da ciência, como um trabalho comum a eles. Essa mesma identificação entre a ciência e a magia aparece num programa de televisão brasileira, o Fantástico, por exemplo, que, como o nome indica, né, mostra aos telespectadores resultados científicos, como se fosse espantosa obra de magia, assim como exibe magos, né, ocultistas, aquelas pessoas que ocultam, né, alguma coisa. Por exemplo, você já deve ter percebido que quando o mágico está em algum programa de televisão, sempre ele leva ali para apresentações cartas de baralho e sempre de alguma forma ou de outra ele tenta ocultar essas cartas, né, para trazer a magia a este mundo aí que tem grandes indagações, que é o mundo da mágica. Como se fossem, né, espantosas obras de magia, assim como exibe magos, né, como se fossem cientistas. Aí aqui vocês podem observar na imagem algo relacionado à magia que nos deixa realmente dentro do senso comum com grandes questionamentos, como é que eles conseguem, né, esses fatos dentro da magia. Característica do senso comum, né? Ele também faz o quê? Dentro do senso comum, projeta nas coisas, né, ou no mundo, sentimentos de angústia e de medo diante do desconhecido, né? Ou seja, o que o senso comum coloca dentro, né, destas angústias e medos? Pois dentro do senso comum a gente observa que durante a Idade Média as pessoas viam que o demônio em toda parte, como era dito, né, nas grandes obras, e hoje enxergam discos voadores no espaço. Por serem subjetivos, né, o senso comum e generalizadores, que eles se generalizam por completo, expressões de sentimentos e de medos, né, angústias e de incompreensão quanto ao trabalho científico, nossas certezas cotidianas e o nosso senso comum de nossa sociedade ou de nosso grupo social cristalizam-se, né, em preconceito com os quais passamos a interpretar toda a realidade que nos cerca e todos os acontecimentos. Aí aqui nós temos, né, alguns exemplos de senso comum. Por exemplo,
há um sem número de verdades, né, que nos foram passadas pelo nosso senso comum através de tradições históricas, familiares e culturais. Vejamos algumas delas. Por exemplo, o número 13. Muita gente já ouviu falar a respeito do número 13 como uma grande superstição e nada mais é do que um senso comum. O número 13 é considerado de má sorte, especialmente quando cai numa sexta-feira. Muitas pessoas evitam fazer viagens, reuniões ou negócio neste dia. Ou seja, por um outro lado, tudo que venha a ocorrer que recaia sobre uma sexta-feira 13 se leva também à questão dele ser um número de má sorte, né? A cor vermelha também é um outro exemplo, né, bastante considerado dentro do senso comum. Atualmente há um mito, né, de que vestir as meninas recém-nascidas de vermelho traz sorte. Assim, vemos famílias que fazem questão de vestir suas filhas, né, com roupas desta cor. Qual seria a relação entre a cor vermelha e a sorte? Será que não foi invenção dos fabricantes de roupa desta cor? Bem, gente, chegamos ao fim de mais uma aula, né? O nosso quarto tema, senso comum, ciência e filosofia. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco a respeito de senso comum, que nada mais é do que são os nossos acontecimentos do nosso dia a dia, que a gente ouve muito, né? Até os nossos pais e nossos avós estarem falando. Se a gente for até procurar algumas conversas com eles, a gente sabe que a gente está muito envolvido com a questão do senso comum. E eu espero que vocês possam, dentro do material de vocês também, aqui no livro, fazer uma boa leitura desse conteúdo, né, para a nossa próxima aula presencial.